Você já pensou em poder escolher ser mais alto, mais inteligente ou até mesmo ser imune a doenças graves? Tudo isso pode ser possível através de modificações genéticas diretas nos seres vivos, que é o objetivo principal da engenharia genética. Por conta disso, que essa área está em bastante evidência hoje em dia, devido ao seu grande potencial e também aos riscos que podem vir junto com a extrapolação do uso dessa técnica. Inicialmente, a engenharia genética foi pensada como uma técnica capaz de acabar com as doenças incuráveis para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas em geral. Porém, com os avanços tecnológicos, essa área foi tomando um caminho diferente, já que perceberam o real potencial que a edição genética pode ter. Pois, além de melhorar o DNA de um indivíduo, eliminando o gene responsável por causar uma certa doença, também poderiam ser reeditados outros genes para que o indivíduo expresse características como cor da pele, olhos, cabelos e altura desejáveis e escolhidas a dedo, o que poderia gerar uma grande desigualdade na nossa sociedade. Esses avanços tecnológicos permitem, inclusive, fazer testes genéticos diagnósticos e descobrir, já no embrião, a probabilidade do mesmo ter certa doença para propor a edição de seus genes e garantir que ele não sofrerá dessa doença quando crescer. Essa manipulação genética pode ser observada nos transgênicos, organismos geneticamente modificados, DNA recombinante e na clonagem. Um outro mecanismo muito utilizado na edição genética é a técnica da CRISPR-Cas9, que consiste em moléculas de RNA que se juntam ao gene que se quer remover. Esse RNA, ao encontrar o gene específico, libera uma enzima que corta o pedaço do DNA em que o gene está e assim os cientistas conseguem colocar outro gene no local ou até criar uma sequência genética sob medida. A técnica da CRISPR pode ser usada tanto em adultos como em embriões, o que inclusive gera muitas polêmicas. Isso porque, quando a técnica é utilizada em adultos, as células editadas são as somáticas e só afeta a pessoa que se submete ao procedimento. Porém, quando a CRISPR é aplicada no embrião, a modificação gênica altera todas as células, incluindo as sexuais, sendo a nova condição genética repassada aos seus descendentes. Por conta disso, a edição genética é considerada ilegal em muitos países. Um exemplo foi o debate que ocorreu na China em 2018. Quando as primeiras bebês geneticamente modificadas nasceram no país. Neste caso, as gêmeas sofreram de edições genéticas quando ainda eram embriões, para que o risco da contração do HIV por elas fosse reduzido. A questão que deve ser pensada é que, mesmo com essa alteração genética para o HIV, não se tem a garantia de que essa modificação não faça com que as mesmas fiquem mais suscetíveis a outras doenças, ou como essa alteração afetará os filhos que elas terão. Além disso, para que isso fosse possível, o biofísico responsável pela edição gênica falsificou os documentos para que os médicos não soubessem que estavam implantando embriões geneticamente modificados. O que nos faz refletir: até onde chega o limite humano? E quais as consequências que teremos por atos como esse? Especialistas ainda se perguntam se seria correto usar engenharia genética para o design de bebês, ou seja, criar crianças de acordo com o gosto de cada um. Se isso fosse aprovado, você já imaginou a quantidade de novos problemas sociais, de discriminação e de desigualdade que teríamos? Isso porque a engenharia genética não é barata e nem todos os laboratórios do mundo terão a tecnologia necessária para fazer esses procedimentos. Então, esse tipo de manipulação genética ficaria restrita somente a classes mais altas, enquanto o restante da população não teria nem acesso a essa tecnologia. Você acharia justo? Você estaria incluído nesse grupo de pessoas que desfrutariam dessa biotecnologia? Ou você ficaria só observando as pessoas que têm acesso? A discussão sobre como melhorar os seres humanos, selecionando características que conferem aos indivíduos uma superioridade genética, é conhecida como eugenia, sendo temida e polemizada pela ciência, uma vez que ao longo da história esse argumento foi usado para justificar grandes atrocidades, como por exemplo o Holocausto, podendo até mesmo ser usada para extermínio de uma certa população ou a esterilização involuntária. Um outro exemplo de como a engenharia genética pode transformar a nossa realidade é o filme Gattaca, em que as diferentes classes sociais eram baseadas nos genótipos dos cidadãos. O filme apresenta uma realidade em que é possível escolher todas as características genéticas do embrião e, baseado nisso, se propaga discriminação e preconceito sobre aqueles que tiveram desenvolvimento natural. Seria, então, a engenharia genética uma etapa na evolução humana ou ela criaria mais injustiças entre nós?
Pensando em todas as possibilidades de benefícios e riscos que a engenharia genética pode nos proporcionar, as manipulações genéticas são muito discutidas dentro da bioética, já que é uma ferramenta que tem a capacidade de alterar gerações inteiras, gerar ou curar doenças, salvar ou colocar em risco a vida no planeta. Por isso, é necessário impor um limite nessas experiências científicas. Afinal, não temos o conhecimento dos efeitos dessas edições a longo prazo. O que devemos ter em mente é o equilíbrio entre a dignidade humana e a manipulação genética antes que algo catastrófico aconteça e tudo saia do controle.